Agora, voltando com a resposta da nossa interatividade, a alternativa correta seria a teoria dos miasmas, né? Quando a gente fala médico grego Hipócrates, Hipócrates foi um filósofo grego, né? E aí, nessa época, os filósofos fazem parte da teoria dos miasmas ou humores. Nesse bloco, nós vamos falar sobre a sustentabilidade e saúde. Como nós já conversamos, o meio ambiente ele influencia sobre o processo de saúde e doença das populações. E o que nós temos no meio ambiente? A ação humana, a ação antrópica, causando agressões, né, a esse meio ambiente. Então, isso vem sendo cada vez mais alertado pelos ecologistas, né? Nós temos, por causa dessas agressões ao meio ambiente, nós estamos tendo alterações climáticas de uma tal forma que não dá mais para ser ignorado. Então, nós não temos mais um período de estação do ano como era mais determinado há algumas décadas atrás. Nós não temos mais um período de chuva constante, então isso está influenciando nas atividades econômicas, principalmente na agricultura, e aí isso vai encarecendo os nossos alimentos. Então, todo mundo precisa de água para sobreviver, e a água está cada vez mais contaminada. Para ela se tornar potável, o tratamento está ficando cada vez mais longo e mais caro, e isso reflete também na população. E a água é um grande veículo, né, de transmissão de doenças. Então, você não ter uma água tratada, isso influencia todo o saneamento básico e o desenvolvimento de muitas doenças para a população. Então, a gente teve aí várias agressões ao longo da nossa história, e isso foi marcado principalmente pela Revolução Industrial, onde a gente teve aquele boom econômico, né, movido aí a carvão e depois a combustíveis fósseis como o petróleo, agravando a poluição do ar. Então, nós tivemos toneladas de gás carbônico sendo liberados na atmosfera, que lá no século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, aquilo era mais diluído, mas a população foi aumentando, as fábricas também, os automóveis, e isso foi piorando muito as condições do ar, né? A gente pode lembrar que a gente pode selecionar a água que vai beber, selecionar o alimento, o local onde nós vamos nos alimentar, mas o ar não tem como você esperar um pouquinho para respirar depois. Então, se o ar está poluído, você vai respirar o ar poluído da mesma forma, né? Não tem seleção. Então, nós temos aí que modificar alguns costumes e valores, né? E isso vem junto com a educação ambiental, o respeito ao meio ambiente. Aqui nós temos algumas situações de desenvolvimento econômico às custas da poluição do meio ambiente. Então, como a gente estava falando aí, a emissão de gases tóxicos pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos carros, veículos em geral, demorou muito para que se fossem formuladas leis que protegessem a atmosfera, obrigando tanto as fábricas como os automóveis a instalar filtros, né? Filtros nas chaminés e filtros nos escapamentos, para que tivesse diminuição da poluição do ar, e mesmo assim nem todo mundo respeita. Aqui embaixo nós temos a poluição da água por esgoto, né? Nós temos um déficit muito grande de esgotamento sanitário. Quando a gente fala esgotamento sanitário, é a coleta de esgoto e tratamento desse esgoto. Aqui eu pus uma foto bem provocativa, né? Onde nós temos vários palafitas, que são barracos liberando esgoto in natura no córrego. Esses córregos vão desaguar num rio que vão manter aí os mananciais, as nossas represas,
e aí é a água que vai ser coletada para tratamento, para chegar na nossa casa, né? Como água potável. Então, é um risco muito grande, contaminação por esgoto. E aqui do outro lado a gente tem poluição do solo, né? Por chorume dos lixões. Nós já temos legislação a respeito dos lixões. Eles tiveram um tempo para se adequar e transformar os lixões em aterros sanitários, mas em cidades do interior, estados mais afastados das grandes capitais, ainda é possível encontrar em algumas situações o lixão em céu aberto. O material começa a decompor e causa produz aquele caldo escuro que é o chorume, e aí contamina o solo e os lençóis freáticos, que também vão abastecer as nossas represas, né? E os nossos mananciais. Como que as mudanças climáticas afetam a nossa saúde? A gente tem aqui um ponto central, que é a saúde humana, né? Mudanças climáticas. Altera as estações, altera o regime de chuvas, altera a temperatura do planeta. Um dia está sol, um dia está frio, de manhã está frio, à noite está calor. Isso vai mexendo com a sua fisiologia e pode diminuir o seu sistema imunológico, fazer você ficar mais vulnerável às doenças. Redução da água potável, nossa, é indiscutível, porque a água pode ser um grande veículo de transmissão de doenças. Tem muitos vetores que estão envolvidos com a água em alguma fase do seu ciclo de vida, né? Vetores são animais, insetos que transmitem agentes patogênicos para o ser humano. Você pode até ingerir a água contaminada, então tem a ver com saneamento básico e com a sua saúde. Degradação do solo, perda de nutrientes, falta de alimento. Você depende dos alimentos para todas as vitaminas e proteínas. Degradação do solo significa menor produtividade, disputa por alimento. E isso tem a ver com a sua saúde. Perda de biodiversidade, né? Com as alterações climáticas, nós estamos com extinção de espécies. As espécies, elas estão interligadas e fazem parte de cadeias alimentares. Quando você extingue uma espécie de uma cadeia alimentar, você altera a cadeia alimentar toda. Então, você desequilibra fontes de alimentos também, tá? E isso interfere na sua saúde. A sustentabilidade seria você utilizar todos os recursos que você precisa, mas preservando o meio ambiente para que você tenha usufruto dos mesmos recursos em gerações futuras. A sustentabilidade, ela tem 3 pilares, que é o social, o energético e ambiental. Social, respeitar o ser humano. Energético, procurar fontes de energia alternativa, né, que não utilizem, não poluam o meio ambiente, como os combustíveis fósseis. Ambiental, respeitar o meio ambiente. Os empreendimentos humanos, eles precisam respeitar o meio ambiente, então eles precisam ser ecologicamente corretos. Usar matérias-primas sustentáveis, de baixo custo energético, substituir um processo por outro que degrade menos o ambiente. Economicamente viável, não adianta você ter uma super ideia se ela ultrapassa, né, os seus limites suportáveis, você vai começar o projeto e não vai terminar. Socialmente justos, respeitar os direitos dos cidadãos quando vão trabalhar, né, respeitar os direitos trabalhistas. Culturalmente diverso, valorizar a cultura regional. Nós temos aí ações consideradas sustentáveis. Preservar as áreas verdes, incentivar o controle biológico de pragas, porque aí você não usa fertilizantes, né, e nem agrotóxicos.
explorar os recursos minerais de forma controlada, substituir matérias-primas por outras menos poluidoras, fazer reciclagem, ter uma gestão ambiental, né, dentro das empresas, fazer o consumo consciente de água. Tudo isso são medidas que são sustentáveis. A sustentabilidade, então, ela precisa que o conceito de sustentabilidade é preservar o meio ambiente para gerações futuras. Isso envolve aí obtenção de energia para nosso desenvolvimento, mas sem poluir o meio ambiente, ou seja, energia limpa, energias renováveis, como geotérmica, hidráulica, eólica, né? Criação de atitudes pessoais. Se cada um fizer uma parte, no todo, isso vai ter uma grande diferença no meio ambiente. E voltadas também para o consumo consciente da água, né? O reuso da água e evitar o desperdício. Então, a gente tem aí que o desenvolvimento sustentável atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. E aí um momento aí do Você Sabia? Você sabia que a maré motriz é uma energia limpa, gerada pela força dos ventos sobre a água, gerando aí as correntes marinhas? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de instaladas no litoral, que é a shoreline, que é a primeira figura aqui. Então, você tem esses mecanismos que aproveitam o movimento da maré. Esse movimento é transformado, nessa energia mecânica, é transformado em energia elétrica. Nós temos também offshore, que é no mar, então na superfície marinha, os outros dois exemplos dessas hélices que são geradas pela movimentação das correntes marinhas. Elas têm esse movimento mecânico que também vai ser transformado em energia elétrica. E agora nosso momento de interatividade. Analise as sentenças e assinale a alternativa correta. Sentença 1. A sustentabilidade envolve ações de controle da poluição ambiental, com base na exploração de recursos de forma desordenada. Sentença 2. O empreendimento imobiliário deve ser ecologicamente correto. Deve contar com formas sustentáveis de obtenção de energia, como energia eólica e solar, para que assim todas as reservas de petróleo possam ser destinadas às fábricas e combustíveis automobilísticos. Sentença 3. Todos os seres vivos necessitam do meio ambiente para retirar recursos para sua sobrevivência. No entanto, respeitado o tempo de recuperação da natureza, conseguiremos usufruir o suficiente sem comprometer a obtenção dos mesmos recursos em gerações futuras. Alternativa A. Somente a sentença 1 está correta. Alternativa B. Somente a sentença 2 está correta. Alternativa C. Somente a sentença 3 está correta. Alternativa D. Somente as sentenças 1 e 2 estão corretas. Alternativa E. Somente as sentenças 2 e 3 estão corretas. Um momento para você responder a sua interatividade.